Fala, meu povo lindo, meu povo maravilhoso! Olá, cheguei! Mais um vídeo, mais uma revisão aqui pra gente. Revisão para a prova de medicina da PUC-PR. Ah, professor, eu não vou fazer a prova. Galera, recomendo você que está estudando para qualquer vestibular fazer as provas antigas da PUC Paraná, prova de medicina. Tá? Recomendo muito você fazer porque é uma prova linda para você praticar alguns conceitos. Fechado? Nessa aula eu não vou resolver exercícios com vocês, tá? Vou apenas deixar aqui algumas dicas, algumas apostas que o prof sempre faz e geralmente estão lá e lembrar de alguns conceitos. Dentro de cada conceito, lindos, eu vou tentar aqui deixar um card aparecendo aqui para vocês, ou vou deixar o link na descrição aqui para você encontrar essa aula aí, a aula mais completa aí no nosso canal do YouTube. Fechado? Bora lá então, vamos começar essa brincadeira? O que você achou do nosso template novo aqui, dessa aparência nova? Legal, né? Não esquece também de deixar o seu curtir, se inscrever e ver mais informações lá no Insta, tá? Seguir a gente lá no Insta. Ó, gostei muito desse template, você consegue me ver melhor. Legal, galerinha. Vamos lá então, ó. Revisão para nossa prova da PUC. E aí o prof selecionou alguns assuntos que aparecem com frequência que eu acho que vale a pena a gente discutir. E o assunto que vale super a pena, você pode tirar print desse material, fique à vontade para printar o quanto quiser. Esse material aqui está disponível também lá no nosso Instagram. É a parte de isomeria, mas veja que o prof só trouxe a isomeria o quê? Isomeria espacial. Espacial, a chamada estereoisomeria. Beleza? Estereoisomeria. Muito bem. Essa isomeria, galerinha linda, a ideia é o seguinte. Lembrando que qualquer isômero são compostos com a mesma fórmula molecular, mas que tem alguma diferença. No caso da espacial, é a diferença no espaço que elas vão apresentar. Na isomeria geométrica, a isomeria cis-trans, a gente tem que ter uma molécula rígida. Essa é a aposta do prof para a prova de vocês aí, tá? Então se liga, por favor, nessa questãozinha. Para você ter uma molécula rígida, ou você tem uma dupla entre carbonos, ou você tem um ciclo. Para você ter uma questão envolvendo a isomeria, para ter isômeros, o carbono tem que ter, cada carbono, dois ligantes diferentes. Ah, professor, o R1 pode ser igual ao R3? Pode, sem problema nenhum, tá? R1 pode ser igual ao R3 sem problema nenhum. Agora, lindos, se você tiver dois caras iguais no mesmo carbono, aí não rola isomeria geométrica, fechado? Boa. O prof trouxe dois exemplos aqui, ó, H e CH3, CH2, CH3 e H. Esse cara aqui, ó, como que você vai fazer para saber se é cis e trans? Traça um plano paralelo aí à nossa dupla ligação, por cima da nossa dupla ligação. Procura o mais leve de cada carbono. Quando é hidrogênio, hidrogênio. Lados opostos, trans. Mesmo lado, cis. Fechou? Então, cuidado, por favor. Lembrar algo que é importante aqui, tá, galera? O cis, ele é mais polar que o trans. Isso é uma dica legal. Ele tem de ser um pouco mais polarizado que o trans. Dica bacana para vocês que vão fazer a prova aí. Beleza? Então, isomeria geométrica. Como que vai estar na prova da PUC? Ele vai trazer um composto, vai trazer uma figura, uma imagem, e aí nessa imagem ele vai perguntar assim: ah, entre o carbono tal e tal, existe isomeria trans? Existe a configuração trans? Oh, meu Deus, Titi, como eu vou saber? Olha que dica legal. Quando você tem essa configuração, ó, carbono, carbono, certo? Na pontinha, carbono, carbono. Só que o carbono faz quatro ligações. Ah, é verdade, prof. O carbono faz quatro ligações. Cadê a terceira? A terceira vai ter o hidrogênio aqui, ó. Então você vai tirar o hidrogênio aqui, ó, nessa posição. Hidrogênio,
hidrogênio. Dica: vem caminhando pela ligação, bate no carbono, reflete. Você vai ter aqui o hidrogênio. Maravilha. Agora, povo, você vai traçar ali a nossa reta em cima da dupla e vai procurar os hidrogênios. Aqui, um hidrogênio de um lado, um hidrogênio do outro. Esse cara é trans. Beleza? Então ele vai dar uma cadeia gigante, vai fazer algumas perguntas. 1, 2, 3, 4. E aí você tem que marcar quais são verdadeiras. Fechado? Cuidado com isso. Legal. Agora, ele te dá essa mesma cadeia gigantesca e aí ele pergunta assim: ah, o composto apresenta isomeria ótica. Lembra que a isomeria ótica, meus lindos, vai acontecer o desvio da luz polarizada. Desvio da luz polarizada ocorre entre moléculas assimétricas, aquelas que têm geralmente carbono quiral. Então, se ele falar, ah, o composto fulano de tal tem isomeria ótica, o que que tu vai fazer? Saia feito louco buscando carbono quiral. Oh, meu Deus, teacher, o que que é mesmo um carbono quiral? Um carbono quiral, galera, que a gente coloca assim, ó, carbono asterisco, é aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. Carbono com 4 ligantes diferentes. Fechado? 4 ligantes diferentes. Legal. Então, quando eu digo 4 ligantes diferentes, olha essa dica aqui, povo. É uma dica muito importante que eu vejo muitos alunos errarem essa questão, porque não percebem isso aqui. Primeiro, para ter 4 ligantes diferentes, ele não pode ter 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Então, esses caras que têm 2 ou 3 hidrogênios, você já o quê? Ignora esse tiozinho. Fechado? Não pode ter dupla. Tem que ser só simples ligação. Porque se tiver dupla, ele não vai ter 4 ligantes diferentes. Ele vai ter 3 ligantes no máximo. Então também fica atento nisso. Fechado? Maravilha. Depois, feito isso, vamos fazer colorido, ó. Vai olhar os ligantes em que existem. Então, esses 4 carbonos, o primeiro das pontas, os das pontas, não são quirais porque tem 3 hidrogênios. Esse segundo não é quiral porque tem 2 hidrogênios. Beleza. Povo, agora, quando a gente tem esse cara aqui, ó, CH3, hidrogênio, OH, são 3 ligantes diferentes. O que muita gente erra? Acha que esse carbono aqui, como é carbono também igual ao de cima, vai ser igual. É que você não olha só um carbono, você olha o todo. Então são 4 totalmente diferentes. Esse cara aqui tem quiralidade. Esse cara tem carbono quiral, tem um centro de assimetria. E isso quer dizer que ele vai ter 2 isômeros óticos, 2 capazes de desviar a luz polarizada, 2 isômeros ativos. É sempre 2 elevado ao número de carbonos quirais. Fechado? E um desvia para a direita e o outro desvia para a esquerda. Cuidado com a ideia, lindos, da mistura racêmica. O que é a mistura racêmica? É a mistura em igual quantidade de 2 enantiômeros, tá? De 2 enantiômeros. O que desvia para a direita e o que desvia para a esquerda. O nosso destrógeno aparece com X e às vezes aparece com S, tá? Trógiro, que desvia a luz para a direita, e o nosso levógiro, que desvia a luz para direita, para a esquerda, que é o L. Beleza? Ah, professorzinho, eu tô com algumas dúvidas. Aí, posso tirar dúvida? Pode, manda aqui no direct. Tá falando, professor, assisti a aula da PUC, aí que você fez, queria tirar algumas dúvidas. Me manda, tá? Ah, professor, eu tô aqui com algumas dúvidas sobre isomeria, estou com dúvidas. Ó, vou deixar um card aqui para vocês, tá? Vou deixar um card aqui para vocês, para você ver as aulas de isomeria que a gente tem aqui no canal. Aproveita, galera, ainda dá tempo, beleza? A prova é dia 31. O prof colocou aqui 30, mas é 31. Errou! Tá? A prova é dia 31. Errei aqui, galera. Beleza?
Então, depois, aí na template, aí na thumb que vocês estão vendo, vai aparecer certinho. O prof só errou aqui. Fechado? Legal. Então, cuidado! Legal. Segunda aposta do prof. Estou apostando numa questão falando sobre concentração. Sempre, galera, aí nesses últimos vestibulares da PUC de Medicina, apareceram questões envolvendo continha. Então, se prepare para fazer continha. Faça o seguinte, vou te dar uma dica. Sabe que tem continha. Tu sabe que tu perde tempo fazendo continha? Deixa para fazer depois. Vai fazendo todas as teóricas primeiro, depois tu volta a fazer as de continha. É uma estratégia muito boa, tá? Lembrando aqui, ó, da ideia de concentração. Galera, concentração, toda vez que a gente fala de concentração, é soluto dividido pela solução. Lembrando que a solução, o que, que é a nossa solução? É um soluto mais um solvente. Fechado? Então, é o soluto dividido pela solução. Então, quando eu falo concentração comum, que é massa do soluto pelo volume da solução, a concentração comum é dada em grama por litro. A molar é mol do soluto por litro de solução. É dada em mol por litro. O que a prova vai cobrar de você, meu pichuco? A prova vai cobrar de você a conversão. Como que eu transformo comum em molar? Como que eu transformo molar em comum? Isso é uma dica maravilhosa aqui para você, tá? Você usa a nossa querida massa molar, que é a massa do composto. Da onde vem essa massa molar? Essa massa molar vem da tabela periódica. Você vai calcular a massa do composto a partir da tabela periódica. Então, cuidado. Ah, eu não sei quanto que é a massa do carbono. Vai lá na tabela periódica, vale 12. E assim por diante. Para você fazer essa continha, basta fazer o seguinte. Ó, dica, guarda bem isso aí, hein, lindos? A concentração molar é a concentração comum dividido pela massa molar. Guarda no seu coraçãozinho. É a dica de última hora, é aquela revisão, jogo rápido para você que vai fazer a prova e quer ter certeza que vai acertar essa questão que está lá. Provavelmente ele vai te dar a questão, um valor em grama por litro, que é comum, e para fazer o cálculo você vai precisar de mol por litro, certo? Então atente-se a esses detalhes aí, meu povo. Show! Que mais? Título percentual, o prof colocou aqui as fórmulas. Mas, galera, não se atente a isso, né? Não se atente a isso. O prof deixou uma dica aqui para vocês, ó. Use grama para massa e ml para volume. Então, se eu falo para vocês, só uma dica rápida, que eu tenho alguma coisa, 5% volume, volume, o que significa 5%? 5 em 100. Você concorda comigo? 5 em 100. 5 o quê? Em 100 o quê? Como é volume, volume, é ml por 100 ml. De quem? Do soluto. Onde? Na solução. Então, se você tiver 200 ml de solução, quanto que tu vai ter de soluto? Geralmente é essa continha que ele vai trazer para vocês. Agora, pode pôr coração, hashtag, estrelinha, asterisco. Se tiver aquele marca-texto que brilha no escuro, use aquele marca-texto que brilha no escuro para esse cara. Partes por milhão. Muita gente odeia partes por milhão. Então eu vou te dar uma dica que eu já sei, tem aluno aí que está assistindo essa aula, que já assistiu outras aulas do prof e nunca mais errou. Se você tiver água como solvente, ou ele falar que a densidade da solução é 1, densidade solução é igual a 1 grama por ml, você vai falar que 1 ppm é a mesma coisa que 1 miligrama por litro. Show? Anota isso, por favor, por favorzinho.
Ah, eu tenho lá 4 ppm de fulano numa solução aquosa. O que ele quer saber? 4 miligramas por litro. Tá, prof, o que significa 4 miligramas por litro? Que eu tenho 4 miligramas de soluto em 1 litro de solução. Ah, acho que entendi, hein, prof? Ótimo, ótimo. E como é que tu vai resolver? Vai resolver por fórmula? Claro que não, né, lindos? Tu vai resolver por regra de 3. Repita comigo. Regra de 3 salva vidas. Beleza? Opa, ficou apertado aqui. Deixa o prof ajustar. Aê. Aí. Show? Tire seu print, fica à vontade. Mais um tópico aí pra gente que a gente revisou. Cuidado com as transformações de unidade. Cuidado com as transformações de unidade. Beleza? Boa. Próxima. Próxima dica. Galera, envolve solução, envolve estequiometria, é o caso de titulação. Vou deixar aqui para você, cadê? Aqui para você aparecendo uma aula onde eu te mostro como resolver uma questão de titulação usando esses 3 passos que o prof falou. O que você tem que tomar um cuidado? Na bureta você tem o titulante, geralmente tem um volume gasto e uma concentração conhecida, tá? O volume gasto e a concentração conhecida, e o titulado, que tem um volume conhecido, mas uma concentração desconhecida. Titular é dar rótulo. Então você vai descobrir qual é a concentração que você tem de uma espécie. E geralmente isso envolve o quê? Uma reação. Então o que você vai fazer? Mol ou massa do titulante. Você vai encontrar. Como? O exercício vai te dar, fornece massa, já direto, ou fornece concentração e volume. Volume gasto, concentração conhecida. Ele fornece esses 2 valores. Você vai encontrar mol. Depois você vai fazer a estequiometria. Galera, quando eu falo estequiometria, lembra que a estequiometria é o quê? É comparar substâncias diferentes de uma reação. Comparar substâncias diferentes de uma reação. Comparar substâncias diferentes de uma reação. Me conheceu agora. Me conheceu agora, acabou de me ver aqui, me encontrou pelo YouTube. Você não é inscrito no canal. Primeira coisa, se você está gostando dessa aula, se inscreva aí no canal. Segunda coisa, vai ali nas playlists e procura a aula de estequiometria dentro do módulo Cálculos Químicos, tá? Galera, eu te ensino a resolver todas as questões de estequiometria em 2 linhas. Linha da reação, linha do exercício. Agora, você já é meu aluno, já conhece o canal, compartilha com alguém que você sabe que vai fazer a prova da PUC, tá? Para você ajudar esse colega. No exercício, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui mol do soluto do nosso titulante, tá? Mol do titulante. Vai fazer X, que é o que você quer. Vai na linha de cima, na reação, usar mol da reação do nosso composto. E aqui, se você quiser massa, tu usa massa em cima. Se tu quiser mol, tu usa mol em cima. Aí vai depender do que cada questão. Então, você vai fazer as nossas 2 linhas. Matou a questão? Veja só o que ele quer. Termine o exercício. Termine o exercício. Então, aqui, 2 linhas resolve. 2 linhas resolve. Beleza? Termina o exercício. Como que tu termina o exercício? Depende do que ele quer. Você vai encontrar lá mol e ele quer mol por litro. Então você divide a quantidade de mol que tu achou pelo volume em litro. Beleza? Então, titulação. Muita gente sofre. Não sofra. Vai fazer a diferença. É aquela questão
que você vai acertar na prova dia 31/10 e o teu concorrente vai errar. Escuta o que eu tô te dizendo. Fechado? Boa, meu povo. Maravilha, meu povo. Agora, próxima dica. Propriedades coligativas. A prova da PUC adora propriedades coligativas. Propriedades coligativas, o que são? Né? O que são essas propriedades coligativas? São mudanças nas propriedades do solvente quando um soluto não volátil é adicionado. Um soluto não volátil é adicionado. Fechou? Quando eu tenho um soluto não volátil que é adicionado a um solvente, o solvente muda as suas propriedades. Tem que ser não volátil. Fechado? E o que é importante? Independe se é iônico, independe se é molecular, se é covalente, da natureza. Depende única e exclusivamente do número de partículas de soluto. E isso a prova da PUC faz pegadinha quando coloca propriedades coligativas lá, lindos. O que é esse número de partículas? Para você calcular a quantidade de partículas de soluto, tu vai pegar a concentração do soluto e vai multiplicar pelo Izinho. Esse Izinho é o nosso fator de Van Hoff. Esse Izinho é o fator de Van Hoff, um fator de correção. Esse Izinho é igual a 1 quando você tem composto molecular, exceto, composto covalente, vou colocar, exceto ácidos, tá? Exceto ácidos. E esse Izinho, vou colocar exemplo aqui, ó. Ele vai colocar lá sacarose, glicose. Se cair depois na prova, tu me fala. Sacarose, glicose, frutose, um álcool, um aldeído, uma acetona, o I vale 1. Agora, esse Izinho vai ser igual a quê? Quando você tiver um composto iônico. O que é o quê, prof? Calma. Composto iônico. O Qzinho, lindos, é a quantidade de íons quando a gente está 100% dissociado. Então, como é que funciona isso? Vamos lá, deixa eu mostrar um exemplo. NaCl. Quando eu coloco NaCl na água, ele se divide em Na+, e Cl-. Então, o Izinho vai valer 2, porque são 2 íons. Então, eu coloco uma substância, mas ela se divide em 2. Então, a propriedade coligativa vai ser dobrada. O efeito coligativo é o dobro do que deveria ser. Se você pegar lá, por exemplo, Na2SO4, vai ter 2Na+, e SO4 menos 2. O Izinho vale quanto? O 2 NAs e 1 SO4. Vale 3. Fechou? Então, quanto maior for esse número de partículas, menor a pressão de vapor, menos volátil, maior a temperatura de ebulição, menor a temperatura de fusão e maior a pressão osmótica. Galera, a PUC ama de paixão. Pressão osmótica a gente chama de pi. A PUC ama de paixão cobrar de você uma questão falando aqui, ó, de cálculo da pressão osmótica. Você vai calcular da seguinte forma: a concentração vezes R vezes T vezes I. Pi é a pressão osmótica, concentração do soluto, deixa eu ver se dá para você enxergar aqui, enxerga.
concentração do soluto. R é a constante dos gases. T é a temperatura em Kelvin, tá? Tem que estar em Kelvin. Lembra que a temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. E o Izinho, que é o nosso fator de Van Hoff. Ele vai te dar, aí que tá, fator de Van Hoff. Ele vai te dar quantidade do soluto em mol, vai te dar o volume da solução, vai te dar o R, vai te dar a temperatura. Você vai ter que encontrar o I, fazer mol por litro, multiplicar pelo I, pela temperatura, e o R vai perguntar qual é a pressão osmótica. Mais uma última coisa, que ele pode usar o termo aqui, isotônico. O que é o termo significa isotônico? Que você tem duas soluções com mesma pressão osmótica. Fechado, meu povo? Guarda, por favor, por favorzinho, esse nosso resuminho de hoje. E eu trouxe aí essas dicas para vocês. Vou trazer mais uma dica extra para gente. Já que eu falei de PV com NRT, a ideia é de uma questão de gases. Pode aparecer na física, pode aparecer na química, tá? Cuidado, galera. Quando a gente fala de gases, a gente vai falar de pressão, volume, temperatura. Temperatura sempre em Kelvin. Sempre em Kelvin. E quando fala de gases, na sua mente, ó, são duas equações. PVT, 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 ou PV igual a NRT. Quando que tu usa uma, quando que tu usa outra? Essa tu vai usar principalmente quando você tem uma transformação. Tu vai usar quando tu tem uma transformação. Tu vai pegar o gás de um lugar e levar para o outro. Tu vai pegar o gás que estava dentro de um cilindro, de um balão, vai apertar. Tu vai mudar esse gás. Não está falando da quantidade de gás, tá? E o PV igual a NRT é diferente. É quando ele está quantificando o gás. Quantificando o gás. Ah, qual é a quantidade de gás que eu tenho numa determinada pressão, volume e temperatura? Ele vai te dar valores de pressão, volume, temperatura, perguntar mol. Vai te dar pressão, mol e temperatura, perguntar volume. E assim por diante. Fechado? Cuidado, lindos. Cuidado. Cuidado com as transformações. Numa questão teórica de 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Cuidado com essas questões. Lembra, isotérmica, a temperatura é constante, se eu aumento a pressão, o volume diminui, certo? São inversamente proporcionais. Se você tem isobárica, pressão constante, a temperatura aumentando, aumenta o volume, diretamente proporcionais. E isovolumétrica, o volume constante, quando eu aumento a temperatura, a pressão aumenta, diretamente proporcionais. Beleza? Vou fazer o seguinte, se uma dessas 5 apostas que o prof trouxe aqui, uma dessas 5, na verdade eu quero acertar 3, então eu quero que você já saia dessa aula acertando 3 questões lá da prova da PUC, isso já faz uma grande diferença na química. Você manda uma mensagem, depois você sair da prova, fala, Rodrigo, como é que você sabia? Fechou? Boa! Se inscreve aqui no canal. Qualquer dúvida, manda aqui no Insta. Boa prova, meus lindos. Até a próxima. Tchau, tchau!